Meus amigos servidores públicos, eu sou a professora Renata Ferretti, esse é o canal Gestão Pública Estratégica. Desculpa, são tantos equipamentos, eu fico um pouco perdida, porque hoje eu estou no YouTube, no Facebook e no Instagram. É a primeira vez que a gente consegue entrar com a live direto, assim, com o Instagram, né, porque precisa de tantos equipamentos, e eu estava deixando isso de lado, mas a gente precisa estar em todas as redes, né. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? A nossa primeira live do ano de 2021. Desejo a todos vocês um excelente ano, que a gente tenha um ano melhor do que eu teria esse ano de 2020, apesar de as coisas estar parecendo que estão bem difíceis, assim, ainda, né? Por conta já temos a vacina aprovada, já começou a vacinação, mas para vocês, servidores públicos como eu, a gente sabe que estão havendo problemas de gestão que estão dificultando, né, que esse processo seja mais rápido e seja mais eficiente para toda a população brasileira, que é o que a gente espera. Mas não vamos falar de política, não vamos falar dessa gestão governamental ou da vacinação, que esse aqui é um assunto para um doutorado. Eu convidei vocês para participarem comigo dessa maratona, que eu escolhi 8 episódios para a gente poder conversar, 8 lives. Então, vão acontecer sempre essa semana, né? Terça, quarta, quinta e sexta. E semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta. Assim, para você não se esquecer, tá? Nessas lives, nessas 8 lives, a gente vai conversar sobre assuntos que envolvam a administração pública, em especial, né? Que envolva o dia a dia do gestor público. Quem que é esse gestor público? É aquele profissional que ele trabalha para o governo, seja de forma comissionada, um cargo em comissão, seja por indicação política, né? Ele não prestou concurso público, mas ele teve essa indicação política, entrou para ser, para ter um cargo no serviço público, e ele acaba gerenciando ou pessoas. Ele tem uma equipe abaixo dele, para a gente falar gerenciamento de pessoas, então ele tem uma equipe abaixo dele, ou ele gerencia recursos da administração pública. E essa é uma situação, né, no cargo da indicação política, ou no caso do servidor público que é concursado. Então, é um servidor público que prestou concurso, passou, e aí, ao longo da sua vida profissional, ele foi convidado a assumir um cargo em comissão, que ele vai ter abaixo dele subordinados, né, outros funcionários, outros servidores vão estar abaixo dele, ou ele vai estar gerenciando recursos, ou, no caso, um gestor público que ele já prestou um concurso e o concurso já dá um certo status de gestor, ou já dá o status de gestor, né? Tem alguns concursos públicos no Brasil, por exemplo, como é o caso do gestor de planejamento governamental, ele já é um gestor, né? Então, esse é um caso, mas eu tenho, por exemplo, outros servidores públicos, nem sei se eu vou falar assim, eles vão querer me matar, mas, por exemplo, o juiz, ele já passa do concurso e ele, mesmo talvez não sendo essa a intenção dele, ele já acaba assumindo um status dentro do próprio judiciário que provavelmente, ou quase 90% das vezes, se eu não dizer 100, ele vai ter pessoas que vão estar abaixo dele, que ele vai precisar organizar, controlar, monitorar, desenvolver. Então, ele é um gestor e ele provavelmente vai ter uma vara, uma unidade judiciária para ele poder gerenciar. Então, ele sim é um gestor. Então, quando a gente fala de gestor, a gente está falando dessas pessoas que abaixo, que trabalham para o governo, e abaixo tem funcionários trabalhando na sua equipe ou estão gerenciando algum recurso público. E ao longo dessa live, a gente vai conversar sobre oportunidades para esse gestor ou desafios para esse gestor. Então, tanto que eu fiz a chamada para a live, mas eu não falei qual era o assunto de cada live. Vamos dizer assim que vai ser uma surpresa. Estou tentando pensar nessa ideia de trazer para vocês oportunidades e desafios e obstáculos que vocês desenvolvam, até para a gente pensar, porque o canal Gestão Pública Estratégica, ele está no Facebook, no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, ele traz um conteúdo que é gratuito para vocês, mas o meu propósito é poder ajudá-los no desenvolvimento profissional de vocês, né? E as lives têm o mesmo propósito.
Essas lives são 8 lives. Algumas eu vou tirar do ar depois que as lives acabarem. Então, eu já te aviso, né? Se você puder participar das lives, que você participe, né, no horário certinho, porque algumas dessas vão sair do ar e depois, futuramente, elas voltam para o ar. Porque eu vou começar a dar aula para uma turma agora em fevereiro. Então, eu vou ter que dar uma paradinha com o conteúdo. Então, essas lives vão estar me ajudando nesse gerenciamento de conteúdo dos canais. Então, se você tem pressa, quer assistir, eu digo para você, né, não perder esse horário, essa hora marcada comigo às 19 horas, terça, quarta, quinta e sexta dessa semana, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem. Eu trouxe para vocês um tema de hoje que eu acho que vamos pensar que ele é um desafio e uma oportunidade ao mesmo tempo. Tá? Ele é um desafio para aquele gestor que não consegue lidar com isso e é uma oportunidade para o gestor que sabe lidar com isso, tá? Então, eu vou aqui abrir os slides. Só um minutinho. Um minutinho. Esqueci de acender a luz, senão daqui a pouco fica muito escuro, né? Tá escurecendo agora. Vamos lá, pessoal. Eu vou colocar assim no cantinho para mim. Pronto. Hoje, para a gente iniciar essa maratona do gestor público, eu vou trazer para vocês o tema que é os 7 passos para conquistar a autoridade na posição de gestor público. Eu trouxe 7, poderia ser 8, poderia ser 9, poderia ser 10. Eu acho até que esse é um assunto que dá bastante caldo, assim, né? Que daria para a gente conversar por diversas lives. Mas eu trouxe algumas que são passos que eles são desenvolvidos dependendo da dedicação de cada um dos gestores. Então, assim, alguma coisa que não necessariamente, será que alguma coisa nata minha de personalidade que não dá para ser desenvolvido? Aí fica um pouco mais difícil e eu não queria trabalhar com esses aspectos, por exemplo, ética, moral, algumas coisas mais que são intrínsecas, mas da personalidade, dos valores do profissional. Então, para hoje, a gente vai deixar esses aspectos de lado. Eu estou trazendo para vocês como maratona, porque eu quero. Eu estou pensando em fazer um processo de desenvolvimento profissional com vocês. Então, esses 8 dias vão ser bem interessantes. Eu quero que vocês saiam de um ponto assim e cresçam. Ou pelo menos veem essa necessidade de crescimento e aí a gente vai buscar por outras oportunidades para desenvolver, porque eu vou falar muito com vocês sobre competências profissionais, porque as competências profissionais, elas podem ser desenvolvidas, depende de quem? De você, tá? Cabe você se dedicar para poder desenvolver algumas competências profissionais. Então, eu vou, nesses 7 passos, a gente são ações que o gestor precisa fazer ou precisa desenvolver a competência necessária para que ele possa fazer. E aí, os resultados é que ele, então, consiga conquistar a sua autoridade como cargo de gestor público, certo? Primeira pergunta, para quem que serve essa situação? Quem é que precisa conquistar a autoridade na posição de gestor público? Alguns poderiam dizer assim, só mais um gestor público que é novo, que está entrando agora, que nunca ficou num cargo de gestão, e aí ele precisa se dedicar mais nessa condição de desenvolver essa autoridade. Olha, eu diria que pode acontecer, né, de um profissional que assume um cargo de gestão, principalmente na sua primeira vez, ele tenha alguma dificuldade, né? Então, por isso que eu falo que é um obstáculo, ele tem uma dificuldade para poder desenvolver, para que ele possa
criar, desenvolver essa autoridade, né? Ele possa ser reconhecido como um chefe. Então, pode ser que um profissional, no seu começo de carreira, tenha essa dificuldade e precise trabalhar para conquistar essa autoridade da sua equipe. Pode ser um profissional que está subindo um cargo de gestão agora. Beleza. E o que vocês acham? Por exemplo, um profissional que já está no cargo de gestão, que ele já tem até algum tempo de gestor, você acha que ele precisa conquistar ou reforçar a sua autoridade o tempo todo? Ou não o tempo todo, mas algumas vezes? O que vocês acham? Eu acho que sim. E eu conheço situações que vira e mexe, pode acontecer desse profissional ter o seu questionamento como autoridade do setor. Ele é o gestor, mas ele não é reconhecido como tal. O que seria isso? Não sei se já aconteceu com você, por exemplo, de você dar uma ordem para um profissional que trabalha com você, mas ele não responde dessa forma. Ele acaba não atendendo a sua ordem, por exemplo. Parece que eu tenho que ficar falando várias vezes porque esse profissional não está te dando muita atenção, não está te levando a sério. Significa que está havendo um problema de autoridade aí, né? Ele não está te reconhecendo como autoridade. Então, isso pode acontecer com o gestor que é novo, pode acontecer com o gestor que é mais velho de cargo. E aí, como é que você faz? Você precisa analisar, né, e fazer alguns passos para poder te ajudar a melhorar nesse processo de conquista de autoridade. Já aconteceu, e eu tenho até foi uma coisa muito perto de mim, de acontecer algumas vezes, quando, por exemplo, você trabalha, você é gestor de um setor, e aí passa um tempo, né, você tem uma equipe, mas você acaba recebendo um profissional novo na sua equipe, um novo profissional que ele é novo porque ele vai integrar a sua equipe, ele é um novo integrante da sua equipe. E às vezes esse profissional, ele já vem com muito conhecimento. Já aconteceu isso com vocês? Pegar um profissional assim, que ele já é mais velho do que você de casa, até, ele já conhece muito, se bobear, e às vezes acontece bastante no serviço público, desse profissional já ter sido diretor, já ter sido gestor, já ter sido chefe, e pode até ser que ele já tenha sido seu chefe. E aí esse profissional acaba vindo integrar a sua equipe e, em vez de ajudar, ele te traz um problema que é justamente questionar a sua autoridade como gestor. Talvez porque ele achasse que ele teria mais condições de ser o gestor, ele deveria ser o gestor. Eu não sei, mas isso pode acontecer. E às vezes o profissional já tem um tempo de casa, ele já até é gestor há alguns anos, e aí ele acabou recebendo esse profissional e tem todo esse desafio que ele precisa lidar. E ele precisa, de alguma forma, formar, como que fala? Colocar a sua autoridade cada vez mais presente nesse momento, que isso está acontecendo. Pode ser que seja só com o servidor, mas às vezes pode acontecer que seja com outros. Pode ser que todo aquele período, quando você iniciou para o cargo de gestor, e então você não conseguiu trabalhar bem essa autoridade, pode ser que essa resistência da sua equipe de reconhecer por autoridade pode demorar muito tempo. Aí tem mais uma situação que já aconteceu comigo, que eu presenciei, tá? Eu fui trabalhar num setor que a gestora era uma gestora já, assim, 30 anos de tribunal, tá? 30 anos de casa, ela é extremamente experiente, e ela era gestora, ela era diretora da unidade de qual eu trabalhava. E aí depois eu acabei saindo, só que como minha amiga trabalhava lá, eu fui acompanhando bem a situação. O que aconteceu? A equipe começou a trabalhar para tirar essa gestora, porque eles entenderam que ela não servia mais para o cargo, porque não estava mais atendendo a eles. O que isso significa? Que essa gestora, mesmo ela tendo já 30 anos de cargo de diretora, chegou um momento que ela já não tinha mais autoridade como diretora. E aí, o que ela precisava? Ou conquistar novamente a autoridade, ou mostrar, de fato, né, porque ela está lá e ela, de fato, é a pessoa certa para estar lá, né? Então, a autoridade, ela é clara, ou ela sai do cargo. E o que vocês acham que aconteceu? Ela perdeu o cargo. Ela era uma gestora de, sei lá, 30 anos. Ela perdeu o cargo. Por isso que eu digo, quando a gente fala de autoridade, é alguma coisa que o gestor precisa estar sempre se preocupando, porque as coisas, a nossa rotina vai mudando, a nossa equipe vai mudando, a situação vai mudando. A gente pode ver, né, o ano passado, quanta coisa mudou, então a mudança é certo.
E para o gestor, ele precisa sempre se desenvolvendo, melhorando, desenvolvendo novas competências, e ele precisa sempre reforçar o seu papel de autoridade, né? Qual é esse papel de autoridade? Eu estou aqui e eu estou preparado para poder guiar vocês para a gente alcançar um objetivo do setor, da organização, da área, do chefe superior a nós. Então, é muito importante que o gestor tenha essa consciência. Pensa você, tá? Pensa como um obstáculo. Se isso acontece com você, se existe alguns funcionários da sua equipe que te dão um pouco mais de trabalho, que você fala e essa pessoa não te dá o retorno, parece que não ouve o que você fala, faz aquilo que você tá pedindo para falar, ela faz diferente, ela está questionando a sua autoridade. Então, você fica comigo, você precisa aprender quais são esses 7 passos que você pode conquistar a sua autoridade, tá? Opa, pegando o computador. Antes da gente começar, eu trouxe um aspecto importante. Ó. Não confunda conquistar a autoridade no papel de gestor, que é essa pessoa, né? Que ela de fato está lá porque ela é a pessoa mais preparada para liderar a equipe, né, para fazer com que esse setor, essa organização atinja os seus objetivos organizacionais. Então, uma coisa que é autoridade no papel de gestor, ele ser reconhecido como gestor mesmo. Outra coisa completamente diferente é um chefe autoritário. Tá? Autoritarismo não é autoridade do papel de gestor. O chefe autoritário é quem? É aquele cara, ou aquela mulher, né, aquele gestor, que ele tem, por exemplo, ele toma decisões sem levar em consideração o que os outros querem, ou o que os outros pensam, o que é o interesse dos outros, ele não pergunta, ele impõe, ele impõe o seu poder de uma forma para forçar as pessoas a tomarem ação. Então, isso é um chefe autoritário, tá? Agora, a autoridade do gestor é ele ser reconhecido como líder, e ele ser reconhecido como uma pessoa que, de fato, deve assumir esse cargo. Tudo bem? Deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos... Certo? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui. Boa noite, pessoal. Vamos ver vocês por aqui. Alguma dúvida? Não? Podemos passar? Vamos lá. Vamos lá, dos nossos 7 passos. Passo 1. Demonstre que você tem as competências técnicas e profissionais desenvolvidas para assumir o cargo, né? Essas competências, elas precisam estar desenvolvidas. Então, vamos lá. Você precisa demonstrar tanto para a sua equipe, tanto para um gestor, caso haja um gestor acima de você, tanto para o restante da organização, que você é a pessoa certa para assumir esse cargo. Isso significa o quê? Você é a pessoa que tem as competências técnicas e profissionais necessárias para assumir esse cargo. Então, por exemplo, um profissional que está assumindo um cargo de gestor, né, que é o nosso foco, e aí ele vai assumir uma equipe de 100 pessoas. É um grande desafio, né? Gerenciar uma equipe de 100 pessoas ou gerenciar uma equipe de 10 pessoas tem uma grande diferença, né? Então, as competências profissionais para esse gestor que vai assumir o cargo de 100 pessoas provavelmente são competências diferentes desse que vai gerenciar 10 pessoas. Pode ser que seja mesmo, pode ser que esse cara de 10 pessoas, ele tenha competências necessárias para gerenciar a equipe de 100, mas ele precisa ter algumas competências profissionais e técnicas desenvolvidas. E aí, quais seriam essas competências? Bom, tudo vai depender da natureza do cargo que você está gerenciando, mas algumas características, algumas competências que são normalmente importantes, né? Assim, genericamente, se a gente pudesse listar algumas competências que são importantes para o gestor público, eu diria, ele precisa ter a competência liderança bem desenvolvida. Ele precisa ter a competência gerencial bem desenvolvida, como, por exemplo, a competência de visão estratégica. Ele precisaria, talvez, ter a competência desenvolvida de visão sistêmica. Então, assim, claro, vai depender, porque pode haver alguma diferença,
Assim, tem essas competências básicas, que eu entendo que todo gestor deveria ter bem desenvolvidas, mas pode ser que, dependendo do cargo que ele vai assumir, ele precisa ter alguma outra competência diferente. Pode ser que ele precise ter alguma competência técnica, por exemplo, mexer no computador, ou desenvolver um sistema, ou alguma coisa específica do cargo voltado para a área de tecnologia da informação. No caso, caso ele vá atuar, por exemplo, no caso um juiz, ele tem como competência, uma das competências técnicas e profissionais é toda a parte de direito, do conhecimento jurídico que ele precisa ter para ele poder assumir o próprio cargo de juiz. E no caso do médico, tem essas competências médicas, então pode haver algumas diferenças, mas a base das competências a gente pode até listar como algumas competências mínimas que qualquer gestor público precisaria ter. Então, assim, eu vou assumir um cargo de gestão. O que eu preciso pensar? Será que eu tenho as competências que são importantes ou necessárias para esse cargo? Por quê? O que acontece se eu não tiver essas competências necessárias para o cargo? Eu não vou passar credibilidade para minha equipe. Né? E aí, se eu não passo credibilidade, se eu não estou preparado tecnicamente para assumir esse cargo, eles não vão me ver como uma autoridade, pelo contrário, né? Eles vão ter cada vez mais a certeza que eu não estou preparado para assumir esse cargo. Você poderia perguntar, mas será que algumas competências eu não posso desenvolver? Pode e deve, a todo momento. Sempre que você tiver a oportunidade de desenvolver uma competência que vai te ajudar a desenvolver melhor o seu trabalho como gestor no setor onde você está, você deve fazer. Isso a gente vai conversar mais para as outras aulas, mas o que eu preciso que vocês tenham sempre em mente é que o desenvolvimento é contínuo. A gente só para de se desenvolver quando a gente morre, né? É que pode ser que algumas fases da vida a gente está mais preocupado em desenvolver algumas áreas nossas, né? Porque, digamos, Renata, mas eu quero aprender, eu já me aposentei e vou aprender violão. Então, pode ser que em determinadas fases da vida você está mais pensando em desenvolver habilidades e competências por hobby, outras pela área profissional. E eu vou dizer para você que sempre que você estiver trabalhando, trabalhando, né, ativo na sua vida profissional, você não deve parar de buscar por formação, por desenvolvimento de novas competências, desenvolvimento de aprendizados. Isso é muito importante. Então, o que eu digo para você? Se você assumir um cargo de gestor e você acha que por acaso está faltando alguma competência, qual que é a minha dica? Deixa o cargo? Claro que não, né? Vai atrás e desenvolva essa competência, busque desenvolver essa competência. Como é que eu sei que eu preciso de desenvolver uma competência? E essa é uma pergunta muito importante, porque tem gestores que não têm todas as competências e não sabem disso, né? Nem tem a consciência que ele não tem essa competência desenvolvida. E aí a primeira dica é assim, comece a olhar para a sua rotina de trabalho, para o seu dia a dia e tente identificar algumas tarefas que você deveria fazer ou algumas atividades que seriam de sua responsabilidade como gestor, mas que te dão muito trabalho para desenvolver, que você tem muita dificuldade de desenvolver. Aí é um bom indício de que você está precisando de desenvolver alguma competência. Então, por exemplo, Renata, eu não consigo, por exemplo, trabalhar estratégia no meu setor. Meu setor nem tem um plano, nem sabemos para onde a gente está indo direito, não tem, eu não consigo monitorar os números, então eu não sei e acabo não fazendo. Então, eu não sei, ou eu tenho muita dificuldade para poder fazer esse tipo de atividade, que é só de responsabilidade do gestor. Então, eu não consigo fazer isso. Aqui, anota na sua listinha, preciso desenvolver essa competência que está voltando para a estratégia. Então, seria uma competência de gestão estratégica. Pode ser algumas coisas bem específicas disso. Pode ser que eu preciso desenvolver uma competência de visão estratégica. Visão estratégica é diferente de gestão estratégica. Pode ser que você tenha uma dificuldade, por exemplo, de dar um feedback para um funcionário ou para todos os funcionários. Você não consegue se expressar tão bem.
E aí, o que acontece? Você acaba não fazendo, porque você não se sente à vontade, porque é muito difícil, muito desafiador para você. Aí, o que você faz? Deixa de fazer alguma coisa que é importantíssima e que você deve fazer. Então, o que eu vou te fazer agora? A gente está no começo do ano, né? Tantas oportunidades para esse ano. Pega a sua listinha de competências a serem desenvolvidas em 2021 e coloca comunicação. Talvez alguma específica, feedback. Tá, isso é importante. Talvez o seu desafio é meus funcionários andam muito desmotivados, não estão comprometidos, não estão engajados, produtividade é muito baixa, eu não sei o que fazer. Qual competência você vai anotar na sua listinha? Liderança. Então, esse é um bom indicador de que você precisa de uma competência. Pensa na sua realidade profissional, pensa aquilo que você tem mais dificuldade, que é mais difícil para você, que você não gosta tanto de fazer, que você sente não vai, não flui, provavelmente você tem que desenvolver essa competência. Então, você assumiu o cargo de gestor, ou você já está no cargo de gestor e tem algumas situações que você não está conseguindo dominar, você não tem essa facilidade, é porque você precisa ter competências desenvolvidas. Quanto mais você trabalhar para desenvolver essas competências, mais a sua equipe conseguir identificar, né, ter a consciência de que você, de fato, atingiu e desenvolveu essa competência, tem essa competência para ser o gestor, e caso você tenha um gestor acima de você, ele está vendo que você tem essa competência. Se a empresa que você trabalha, que são os outros stakeholders da organização, né, os pares, as pessoas dos outros setores que mais ou menos têm um contato com você, eles percebem que você tem essa competência desenvolvida, o que vai acontecer? Você vai criar mais autoridade. Você vai construir mais autoridade. Então, eu trouxe até como passo, porque é um dos passos mais importantes. E só depende de quem? De nós, gestores públicos. Tá? Cabe a nós termos a consciência de precisar desenvolver essa competência. Depois, ao longo da maratona, e dia 1º de fevereiro, eu vou dar uma masterclass específica sobre competências necessárias ao gestor público que quer ter um sucesso, quer ser eficiente. Então, já marca na sua agenda, ao longo das lives, eu vou trazer depois o link para vocês poderem se inscrever para as aulas, para essa aula do dia 1º de fevereiro. Vai ser uma aula bem legal, boas oportunidades. Então, o primeiro passo é ter essas competências bem desenvolvidas. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Que eu tenho que abrir outro lugar para ver os comentários. Passo 2. Demonstre que você conhece o serviço, o setor e a organização. Por quê? Você precisa ter a consciência bem clara, né, ter o conhecimento do seu setor, né, o que ele faz, por que ele faz, os objetivos desse setor, as necessidades desse gestor. Então, como você está assumindo o cargo de gestor de um setor, então você precisa conhecer esse setor, né, quais são as necessidades desse setor. Você precisa conhecer o serviço, você precisa saber fazer o serviço. Não que você vai fazer todo o serviço, mas você precisa conhecer o serviço. Eu vou dizer assim, por exemplo, vou falar da minha experiência profissional. O último cargo de gestor que eu assumi foi a diretoria da 15ª Vara da Zona Sul, e eu fiquei lá uns 3, 4 anos, até que eu pedi para sair, porque eu tinha outros objetivos pessoais. E uma das curiosidades é que eu fui assumir um cargo que tinha necessidade de ter um conhecimento sobre direito, e eu não sou formada em direito, eu sou formada em administração. E para muitas pessoas isso pareceu estranho que eu estaria ocupando o cargo de diretor, porque muitos achavam que para ser diretor precisava ser formado em direito. E na verdade não. Até eu conversava com as pessoas, eu falava assim, não precisa, porque no regimento interno não exige a formação em direito. Até aí, burocraticamente, eu estava bem e assumi o cargo de direito. Mas é mais do que isso. Porque eu não precisava ter a formação de direito, mas eu precisava saber o direito. Eu precisava estudar o direito. Eu precisava trabalhar com processos. E aí, o que aconteceu? Antes de eu assumir o cargo, que eu já sabia que seria um cargo desafiador, né? Vai lá ser diretor de uma vara de trabalho em São Paulo, né? Com
3 mil, 2 mil processos por ano, mais os que vão sobrando, mais a equipe, mais a falta de recursos, mais todos os desafios que um diretor de uma vara, seja de trabalho, seja outras varas de justiça federal, seja da justiça estadual, é sempre muito trabalho. E aí, então, eu tinha todas as competências técnicas para ser gestora, que nem do passo 1, e aí para ser gestora, eu fiquei uns 2 anos me preparando, porque eu sabia que eu ia virar diretora, então eu fui aprender, e eu fui aprender tudo que eu poderia aprender voltando para o direito. Significa que eu sei tudo? Não. Significa que eu sabia bastante coisa e que ao longo do meu período eu fui aprendendo mais. Então, eu conheci os serviços que são, né, o serviço mesmo, que eu estou falando isso, porque o serviço é mexer no processo, é trabalhar com a lei. Eu também sabia e conheci, porque, como eu disse, eu fiquei 2 anos me preparando, não foi assim, hoje eu vou ser. Porque eu já tinha as competências profissionais de ser gestora, mas para esse cargo específico eu precisei me preparar. Eu aprendi, né, ao longo desses 2 anos, eu fui atrás para entender o setor, como ele funcionava, os processos de trabalho, os procedimentos de trabalho. E eu tinha uma ideia, assim, muito interessante, até porque eu tive uma formação diferente do que normalmente os gestores de vara têm antes de assumir, e se eles têm, né? E eu porque eu ainda estou na organização, eu tenho uma visão da organização muito grande pelas experiências que eu passei anteriormente de virar diretora. Então, eu trabalhei muitos anos como assessora da presidência e eu atuava sempre muito próximo de diversos setores das áreas do tribunal, então eu tinha uma ideia de organização, assim, imensa. E o que me facilitava muito, por exemplo, tomada de decisão, resolver problemas, porque eu já tinha isso, eu conhecia muito bem, eu tinha muito conhecimento sobre isso, sobre o serviço, sobre o setor, então o serviço jurídico, o setor com seus procedimentos, suas estratégias, processos de trabalho, tudo, e a organização. E aí eu coloquei aqui um ponto, porque para mim é muito importante. E a gente sempre vai ter a oportunidade de falar sobre estratégia aqui no canal, porque é minha paixão, que é a estratégia. E como é que a gente consegue aplicar isso no serviço público? Então, além de você conhecer tudo isso, eu quero que o ideal é que você tenha essa visão estratégica. Você tenha essa ideia muito bem de estratégia, porque você vai começar a envolver os seus profissionais com todo esse conhecimento que você tem. E quando você pensa em estratégia, você está pensando lá na frente, o cara está vendo que você está super preparado. Você já sabe o que vai acontecer, como vai acontecer, o que precisa ser feito, isso é maravilhoso. Você não está só no dia de hoje apagando incêndio, você já está pensando lá no futuro. Então, em especial a estratégia, porque a gente sempre vai dar um pontinho mais para a estratégia. Então, vamos lá, as competências que a gente falou do passo 1. Eu não vou entrar tanto no parte de competência, até porque eu não queria me estender muito hoje, mas lembre-se que dia 1º de fevereiro a gente vai falar sobre competências, tá bom? Deixa eu anotar na sua agenda, 1º de fevereiro é uma segunda-feira. E aí o segundo é o conhecimento do setor, do serviço, da organização especial da estratégia. Vamos lá. Dúvidas, alguém? Não? Tranquilo? Beleza. Passo 3. Demonstre que você tem relacionamentos externos do setor que demonstrem sua influência política. Eu adoro pensar quando a gente fala em influência política. Quando a gente fala de política dentro da organização que a gente trabalha. Né? Não é aquela política de eleição, mas é a política de relacionamentos interpessoais. Porque onde tem pessoas, relacionamentos, há política. E aí o gestor, ele é importantíssimo que ele desenvolva essa habilidade, que é a habilidade da política mesmo, né? Que ela envolve comunicação, ela resulta em processos de influência com a sua equipe, com os outros pares da organização. Então, um gestor que ele consegue demonstrar para a sua equipe que ele tem relacionamentos que estão fora do setor, mas estão dentro da organização, que podem ajudar demais o desenvolvimento do seu setor, as ações do seu setor, né, o trabalho do seu setor. Porque se você tiver alguma dúvida, uma necessidade, uma dificuldade, você sabe para quem pedir. Pode não parecer, mas isso é tão importante. E eu vejo isso, por exemplo,
Como eu disse, né, já tenho bastante tempo de tribunal, já tenho 15 anos agora, março faz 15 anos de serviço público federal. E como eu também disse, eu já trabalhei na presidência há muitos anos, conheço muita gente ali no tribunal. Hoje eu já estou mais quietinha, não tenho mais muito me envolvido em trabalhar nesse processo de influência política, mas eu conheço as pessoas. E não é de colocar uma influência que seja negativa, mas eu já trabalhei com tanta gente legal lá no tribunal, eu já fiz tantos trabalhos legais que quando eu tenho uma certa dificuldade, um problema, eu chamo os meus amigos para me ajudarem, entendeu? Se é alguma coisa que eles podem ajudar. E um outro ponto importante, eu conheço tanto essa organização e as pessoas onde estão essas pessoas, que eu sei exatamente como as coisas funcionam. Eu sei exatamente onde buscar por ajuda, onde resolver um problema, onde ir. Então, isso já dá assim, é maravilhoso. E o que é a sua equipe? Porque você está trabalhando no seu processo de construção da autoridade. Ele está vendo que você tem autoridade. Você tem conhecimento, cara. Você tem as competências técnicas, né, que são necessárias. Você tem o conhecimento do setor da organização, da área de estratégia. E você tem relacionamentos dentro dessa organização. Você sabe como as coisas funcionam. Porque para um gestor, ele precisa entender como é que as coisas funcionam dentro da organização. Por quê? Ele fica perdendo muito tempo para resolver problemas. Não consegue. Eu sei que algumas pessoas têm um pouco de restrição com relação à política, mas eu vou te dizer. A política, a habilidade política, eu posso dizer uma competência? Posso dizer que é uma competência, tá bom? Porque, rapidinho, competência. Competência é o conhecimento que você tem sobre uma determinada situação, a área, assunto, tá? Então, você tem, que é aquela ideia do chá, tá? Então, você tem o conhecimento, você sabe como é que a política funciona. Pode até ser que você foi buscar sobre informações, uma formação formal sobre isso. O processo de negociação muitas vezes acaba entrando aqui também. Você tem o conhecimento. Aí você tem a habilidade, porque tem gente que tem o conhecimento e não tem a habilidade de fazer, né? De colocar esse conhecimento em prática, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, ela sabe tudo sobre política, mas ela tem vergonha, ela não se sente tão bem na hora de tentar atuar de uma forma um pouco mais política, né, mais utilizando a sua influência para conseguir coisas boas, porque não necessariamente coisas ruins, são coisas boas também. E o A seria colocar isso em prática, né? A proatividade de colocar isso em prática, praticar e essa situação. Então, tem pessoas. Então, eu posso dizer sim que a política é uma competência que pode ser desenvolvida. E se você for trabalhar um dia comigo, se você se você for estudar comigo para você fazer uma formação de gestor, tem várias formas de vir trabalhar comigo. E mesmo que no YouTube, no Facebook, no Instagram, eu falo de política, e essa influência política, como ela é positiva para o gestor público, você sempre vai verificar que alguma coisa que eu vou estar sempre batendo na tecla, falando, pessoal, a política é importante, pode te ajudar. Pode resolver vários problemas. E você está usando uma política positiva. Porque vai ajudar o serviço público no final. Certo? Tudo bem, pessoal? Uma dúvida sobre esse terceiro passo, que é política? Tranquilo? Legal? Obrigado. Eu gosto muito de política. Como gestora, né? Assim, não vamos falar de política de governo, que isso não está dando para conversar. Passo 4. Gente, essa é uma grande dica para um gestor novo. O cara acabou de assumir o cargo de gestão, ele quer dar um upgrade na sua autoridade, né? Ele quer desenvolver e dar um pulo grande. Eu vou te dar uma dica, a gente acaba usando isso bastante na administração privada, mas vale no serviço público e os olhinhos da sua equipe vão brilhar assim, falando, nossa, essa pessoa é boa. Nossa Senhora, como é a pessoa certa para ser o chefe do setor. Busque resolver problemas antigos logo que você assumir o cargo. Qual que é a minha dica? Você entrou, você está precisando reforçar a sua autoridade, ser reconhecido, né? Dar uma agilizada para que a sua equipe logo te reconheça e veja, nossa, essa pessoa certa para assumir o cargo. Eu diria, para dar uma dica rápida e fácil,
tente identificar problemas que esse setor tem já há algum tempo. E esse problema só vai ficando assim, de lado, vai deixando. Às vezes não foi resolvido porque o gestor anterior não tinha essa habilidade, não tinha essa competência, não sabia como, não dava importância, enfim. E aí você começa a procurar alguns problemas antigos desse setor para você tentar resolver logo de cara. Resolver esse problema. Claro, a minha dica é super válido se você sabe resolver. Tá? Se você identificou um problema, você fala, isso aqui é fácil, isso aqui não é difícil não, isso eu consigo fazer, esse eu tenho as habilidades para poder desenvolver. A minha sugestão é, faça. Faça logo que você entrou. Uma semana, um mês, deixa eu passar mais, porque já passou, né? Mas tente resolver esse problema rápido. Isso vai ajudar muito no seu processo de construção da sua autoridade, tá? O que eu digo é, só faça, né? Só se meta nessa logo no começo, se de fato você tem condições de resolver esse problema. Se você não tiver, se for difícil para você, não tente. Porque se você errar, isso pode gerar algum problema para você e vai ser um resultado contrário do que você estava esperando, tá? Então, só faça se você tiver certeza que você consiga fazer. Tudo bem? Esse é tranquilo, né? Meu PC está conversando comigo. Tudo bem? Esse do passo 4, deixa eu só beber uma aguinha, pessoal. Não queria me estender muito nessas lives, mas a gente já tá... Mas o assunto é importante, né? A gente precisa pensar nesses 7 passos. Vê se você é tranquilinho. Passo 5. Você está no seu processo de construção de autoridade, então você precisa demonstrar que você é a pessoa certa para o cargo. Não significa que você tem que saber tudo. Não significa que você precisa saber tudo sobre tudo. Quando isso acontecer, de vir uma demanda para você, vir uma pergunta e você não sabe a resposta, você não sabe fazer, você precisa ser humilde para reconhecer que você não sabe algo. E tudo bem, porque ninguém precisa saber tudo. Você falar assim, poxa, isso eu não sei fazer. Vai acabar com essa autoridade que você ainda está construindo? Não. Pelo contrário, vai demonstrar que você é uma pessoa humilde. Você reconhece que você não consegue fazer e você tem a oportunidade de pedir ajuda para sua equipe. Né? A sua equipe, vamos pensar, pessoal, nós como equipe, nós trabalhamos juntos. Um cresce, o outro cresce. Né? Então, se eu não sei alguma coisa, pergunte para quem? Para alguém da equipe, pode ser que eles saibam. Aí você fala, nossa, ninguém sabe, nunca aconteceu uma situação dessa, ninguém sabe dar uma solução? Ótimo. Use a sua equipe para vocês conseguirem chegar num consenso e chegar numa solução. O que você não pode fazer é falar que sabe, mas não sabe. Porque isso é muito pior. Isso acaba com a sua autoridade, porque fere a confiança que eles têm em você. Né? Você está mentindo. Então, esse passo 5 é importante que você tenha a consciência que você não sabe tudo e não precisa saber tudo, mas você precisa ser humilde para reconhecer isso. E aqui eu trouxe esse lembrete. Não há competição entre o gestor e a equipe, porque tem alguns gestores que acham que eu não vou pedir ajuda, eu não vou falar, não sei o que lá, porque senão, né, eles vão achar que são melhores do que eu, um servidor acha que é melhor do que eu e vai querer meu cargo, e aí começa a competição. Não existe competição entre o gestor e a sua equipe. Gestor que compete com a equipe, ele não é um bom gestor. Tudo bem? Eu falo, tem alguma coisa... eu sou ótimo, mas tem aqui um que compete comigo. Você precisa analisar porque tem algum probleminha aí, tá? Não é normal. O gestor não pode competir com um membro da equipe. Pode ser que no começo, porque é esse embate da autoridade, entendeu? Você está construindo autoridade, alguém não está aceitando a sua autoridade, então você está nesse embate e aí parece uma competição. Mas quando você começar a desenvolver mais a sua autoridade, você ser reconhecido mais como, de fato, a pessoa certa para estar naquele cargo, essa competição tenderá a acabar. Se ela não acabar, você precisa rever porque tem alguma coisa errada, tá? Porque o gestor não pode competir com a equipe, ele precisa desenvolver a equipe. Ele trabalha para desenvolver a equipe, ele não pode competir. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo?
Eu sei que às vezes a gente pega uns desafios, assim, né? O pessoal pode acontecer, né? De ter esse embate, parecer que tem alguém que está competindo com você, mas analisa, porque você, como gestor, você precisa encontrar uma solução para isso. Pode ser que às vezes o problema seja você mesmo, né? Passo 6, comprometa-se com o desenvolvimento da sua equipe, que é o que a gente acabou falando um pouquinho no passo 5. Você, como gestor, você precisa desenvolver a sua equipe e você, então, precisa, nesse passo 6, se comprometer com isso. Coloca como essa é, de fato, uma obrigação sua. Essa é uma responsabilidade sua. Então, você precisa fazer. Quanto mais você se comprometer no desenvolvimento da sua equipe, mais a sua equipe vai te reconhecer como autoridade. Por quê? Eles estão sendo beneficiados com a sua ação. Eles estão vendo, eles estão vendo que você está trabalhando para desenvolvê-los. Quando você se compromete com o desenvolvimento da sua equipe, a sua equipe ela está percebendo que você está trabalhando para desenvolvê-los. Que você tem esse interesse, que você tem essa dedicação. Como é que a sua equipe responde para você? Qual seria a palavra certa? Agora eu perdi a palavra, nem do gasco. Aumenta a confiança deles em você. Hoje está difícil. Esses membros da sua equipe estão vendo a sua dedicação, eles vão ficar ainda mais engajados, mais motivados a trabalhar com você e trabalhar para o setor, para a organização e atingir os seus objetivos organizacionais. Então, é sempre muito positivo. E aí, o que está acontecendo, né? Qual que é o resultado disso? Um dos resultados, talvez não direto, mas que quando você se compromete com a equipe, o resultado direto disso é aumentar a motivação e o engajamento deles. E o resultado indireto, que impacta diretamente na sua construção de autoridade. Por quê? Eles estão vendo que você é a pessoa certa para estar lá, porque você está trabalhando no desenvolvimento deles. Então, isso é muito importante. Nunca esqueça desse passo 6, porque ele é super importante. Não tem como você ser um gestor e não trabalhar esse desenvolvimento da equipe, ou você não está preparado para ser gestor, né? Porque o gestor, ele tá lá justamente para poder... Só perguntar, tudo bem? Flor, tudo bem, eu só acho que eu sei lá, engoli, eu bebi água gelada, eu deu vontade de tossir, desculpa. Mas tá tudo bem. Gente, eu acho assim, um gestor que não trabalha o desenvolvimento da sua equipe, ele tá muito longe de ser um bom gestor. É certo, se ele trabalhar sozinho, ele não precisa fazer isso, mas se ele tem uma equipe, ele precisa trabalhar o seu desenvolvimento. Vamos pensar, por que um gestor foi escolhido para o cargo? Porque ele precisa ser aquela pessoa que vai fazer com que aqueles recursos que estão disponíveis naquele setor sejam utilizados da melhor forma possível para atingir os melhores resultados. E um desses recursos, que às vezes é chato falar pessoas são recursos, mas uma das situações, um desses recursos que não são recursos são os funcionários que estão nessa equipe. Pensa que esse gestor ele foi colocado lá para trabalhar esses profissionais que estão nesse setor, para que eles trabalhem mais, sejam mais engajados, mais comprometidos, mais produtivos, para poder ter melhor a sociedade. Então, ele tem que fazer isso. E quanto mais ele desenvolve a equipe, melhores resultados esse setor vai ter. Por isso que é uma coisa super importante. Último passo. Pergunte aos funcionários ideias para ajudar a melhorar o setor e os procedimentos. Pessoal, lembra que eu disse? Eu não sei, eu tenho que ser humilde para poder reconhecer e pedir ajuda. Legal. Outra situação é você perguntar para as pessoas se eles têm algumas ideias, porque não necessariamente você tem todas as ideias e não necessariamente as suas ideias são as melhores. E você tem profissionais que também têm suas experiências, têm seu tempo de casa, têm o seu conhecimento, e eles podem dar ideias muito interessantes para você poder colocar em prática e então fazer com que o seu setor tenha resultados ainda melhores. Então, se você pedir ajuda para as pessoas, se você perguntar e essas pessoas terem ideias, isso vai poder te ajudar a melhorar o rendimento do seu setor, a produtividade do seu setor, fazer com que a vida de seus funcionários fique melhor. E
engaja eles estão percebendo que você está interessado nas ideias dele, né? Que você dá importância para o que eles sabem, para o que eles pensam, para o que eles querem. Isso é muito interessante. Agora, a minha dica é o seguinte: quando você pergunta para as pessoas quais ideias elas têm para poder ver se você faz algum processo de mudança dentro do setor que você está, ou de procedimento, assim, é importante que você respeite a ideia da pessoa. Por que eu digo respeite? Porque não necessariamente a ideia que a pessoa deu você vai adotar. Você precisa considerar essa ideia. Nem que você precise discutir com outras pessoas, ou mesmo com essa pessoa, para ir lapidando essa ideia que ela tem, mas você precisa respeitar. Por que eu digo isso? Tem gestor que vai falar assim, eu vou perguntar se ele tem ideia, porque a Renata me falou que é para perguntar se tem ideia. Não. Para você perguntar a ideia, é porque você quer saber a ideia da pessoa. E se a pessoa te dá uma ideia, você não pode falar, isso não serve para mim, que coisa horrorosa, não serve para nada, você tem umas péssimas ideias. Você não pode falar isso para a pessoa. Por isso que eu digo, primeiro, já que você perguntou, já que você pediu, respeite a ideia das pessoas. E se você achar que essa ideia não está tão boa, discuta, converse, chame outras pessoas para trazer outras ideias. E faz disso um processo até democrático para a gente poder encontrar melhores saídas para o setor. Dessa forma, as pessoas vão perceber que você como gestor está preocupado com elas, né? Que isso é importante, a ideia das pessoas é importante. Eu vou dizer por mim, porque no primeiro setor que eu trabalhei no tribunal, eu não podia dar uma ideia. O gestor falava que eu não estava lá para dar ideia, eu estava lá para trabalhar, que quem dava ideia era ele. Claro que eu dava ideia sem ele pedir, né? Mas a verdade é que você inclui a pessoa no processo de desenvolvimento do seu setor. E aí, qual que é a consequência? Que ela também é indireta. A sua autoridade aumenta. As pessoas estão percebendo que você dá importância para ela. Uma vez eu lembro desse último setor que eu continuo trabalhando no setor, mas não sou mais diretora. Uma vez uma das funcionárias falou assim, nossa, que coisa incrível que a gente está aqui, todo mundo sentando, todo mundo dando ideia, todo mundo falando tudo, e a gente vai adotar a ideia que seja de todo mundo, né? Tá dando espaço para todo mundo. Por quê? Essa pessoa falou assim, isso nunca aconteceu comigo antes. Imagina que a gente está discutindo assim e o gestor ainda aceita a nossa ideia, né? E isso é muito legal, porque você vê quanto mais comprometidos eles são com o setor. Então, isso é muito importante. Antes da gente... Alguma dúvida aqui com relação ao passo 7? Ainda bem, tá bem, pessoal. Foi só um engasgo mesmo. Alguma dúvida? Eu só vou dar uma repassadinha aqui rapidinho, porque eu queria mostrar uma coisa para vocês. Isso aí, eu tirei. Só para vocês terem uma ideia, a gente vai falar mais sobre desenvolvimento de competências no dia 1º de fevereiro. Mas olha só, passo 1, até anotei. Aqui a gente está falando de competências diversas, tá? Que seriam inerentes à pessoa que vai assumir o cargo de gestão. Isso aqui eu vou convidar você para o dia 1º de fevereiro, para a gente poder falar sobre essas competências mais aprofundadamente. No passo 2, aqui a gente está falando de principalmente 2 competências. A visão sistêmica, né, qual é o seu serviço, setor, organização, e quando eu falo de estratégia, aqui eu estou falando tanto de gestão estratégica como visão estratégica. Então, competências, tá vendo que a gente falou de competências? Passo 3. Aqui no passo 3, que a gente está falando de influência política, eu estou falando tanto de processo de comunicação, porque a comunicação, ela envolve, né, ela faz parte do processo de política como própria competência de influência política, de competência política. Competências. 4. Quando a gente fala de busca resolver problemas antigos, a gente está falando de proatividade. A proatividade de competência, diria mais que é uma habilidade, tá? Mas pode também ser uma competência, pensando que você tem que colocar em prática ou não. Então, 4, a gente está falando de proatividade. Passo 5, eu estou falando de humildade, que também é mais uma habilidade da pessoa, ou faz parte do processo da personalidade que é ela, mas é que eu estou falando de liderança, tá? Passo 5, eu falo de liderança. A liderança é uma competência.
Passo 6, eu tô falando de liderança de novo, tá? Se comprometer com o desenvolvimento da sua equipe. Então, mais uma competência. 7, eu tô falando de inovação e criatividade, que são competências. Quando a gente está pedindo ideias para poder colocar isso em prática, para fazer esse brainstorming, para tentar identificar novas ideias, a gente está falando de competência, criatividade e inovação. Tá vendo como tudo que a gente falou hoje, a gente está falando de competências que podem ser desenvolvidas. Quando a gente fala de competência, ela pode sim ser desenvolvida. Você vai aprender a parte teórica sobre isso, você vai verificar a habilidade para você poder colocar em prática e vai colocar em prática, porque você só consegue desenvolver a competência quando você coloca em prática. Tá? De qualquer modo, eu já deixo, além desses 8 dias das lives, da Maratona do Gestor, deixa anotadinho aí dia 1º de fevereiro, para a gente falar só sobre competências e ir um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Acabou a nossa live de hoje, viu? Não perca a nossa live de amanhã às 19 horas, vai ser outro assunto, mas é todo esse processo de desenvolvimento do gestor. Deixa eu descompartilhar. Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilo hoje? Beleza, obrigada, viu? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Fico muito feliz, desculpa que eu acabei, tendo aquele pequeno incidente, mas acontece por estar ao vivo. Estou muito feliz de estar com vocês e espero vocês para as próximas lives que vão acontecer, então. Amanhã, quarta, depois quinta e sexta, às 19 horas, e semana que vem, terça, quarta, quinta e sexta. E depois já deixo agendadinho na sua agenda, dia 1º de fevereiro, que é uma segunda-feira, uma masterclass comigo para a gente falar sobre competências necessárias ao gestor público. Tudo bem, pessoal? Agradeço imensamente a presença de todos vocês. Muito obrigada, feliz de ver todos vocês aqui. E eu vejo vocês amanhã às 19 horas. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau.